Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos aqui na nossa unidade 3, hoje, falar sobre o empregado doméstico na perspectiva jurídica. Eu indico àqueles que não vieram virtualmente à aula de ontem, que verifiquem lá na plataforma Moodle o link para a aula de ontem, porque as análises empreendidas ontem servirão de base para aquilo que nós vamos concretizar hoje aqui em termos normativos. A nossa discussão hoje gira em torno do reconhecimento da figura do empregado doméstico, ou, de um modo mais amplo, da percepção de existência de uma relação de emprego de âmbito doméstico. Como é que nós vamos identificar a relação empregatícia doméstica? Nos moldes do artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015, que vai ser objeto dessa aula. Antes, como eu disse ontem, eu vou retomar aqueles 4 exemplos que servirão para que nós possamos pensar no vínculo empregatício em geral e no vínculo doméstico especificamente. Bom, eu agradeço de início ao Diego, que organizou lá no fórum, na plataforma, os exemplos que eu trouxe aqui em sala de aula, os casos concretos que eu vou discutir aqui. Bom, o primeiro nós já conhecemos, é o do caseiro que trabalha às sextas-feiras e às segundas-feiras, limpando um sítio que serve para o lazer da família proprietária do sítio e que é alugado 1 ou 2 vezes por mês para que o sítio possa se sustentar minimamente, economicamente. Então, nós já vimos esse exemplo na unidade 2, e agora aqui apenas estamos retomando. O segundo exemplo é do caseiro também, que trabalha de segunda a sexta-feira, na horta, no plantio, na colheita de frutas, legumes, verduras, e que depois leva para vender na feira, para o patrão receber um dinheirinho daquele sítio. O terceiro exemplo é de um trabalhador também, que fica de segunda a sexta-feira, no cuidado do sítio, que é usado pela família apenas para o seu lazer. A família não produz, não vende, não aluga, não empresta, apenas descansa nesse sítio. E por isso, e para isso, o caseiro trabalha de segunda a sexta-feira. O último exemplo é de um caseiro também, num sítio que é usado só no final de semana pela família, e esse caseiro, ele atende essa família no sábado e no domingo. Ele faz a comida, ele faz o churrasco, ele limpa, ele serve a bebida, ele mantém as coisas funcionando nas festas que essa família dá graciosamente aos finais de semana. Em todos os 4 casos, a família dita as regras da prestação laborativa. Em todos os 4 casos, o caseiro foi escolhido pessoalmente para o desenvolvimento da tarefa e desenvolve essas tarefas pessoalmente. Em todos os 4 casos, o caseiro recebe R$100 por dia de trabalho. Então, esse é o nosso contorno, esse é o nosso contexto fático. O que nós temos que fazer agora é aplicar o direito. Muito bem. Como é que nós vamos fazer? Eu disse ontem também, e aí eu peço especialmente que vocês observem essa estratégia interpretativa que eu desenvolvi para facilitar a compreensão. Que vocês percebam cada uma dessas 4 relações jurídicas aqui trazidas separadamente. Não vai adiantar generalizar. Caseiro é seletista porque eu já vi isso na unidade 2. Isso vai dar errado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar uma de cada vez. Uma por uma.
nessas 4 ou em qualquer outra relação que você vier a trabalhar. A novidade é que nós vamos começar pela possibilidade de ser esse vínculo trabalhista, ou essa relação trabalhista, doméstica. Nós vamos inverter a lógica que vínhamos obedecendo até aqui, que era a análise seletista como central, como primeira. A partir de hoje, ou a partir de ontem, nós mudamos a estratégia. Dada qualquer relação de trabalho, primeiro eu vou analisar a possibilidade de ser uma relação, ou de haver uma relação especial, prevista em lei especial, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Então, por isso, a partir de hoje, vocês vão tentar perceber na realidade fática de prestação laborativa os 8 requisitos ou elementos fáticos jurídicos do emprego doméstico. Vocês devem anotar especialmente todos os 8 requisitos ou elementos fáticos jurídicos caracterizadores do emprego doméstico que estão previstos na Lei Complementar 150 de 2015 e nós extraímos do nosso ordenamento jurídico. Uma segunda dica: analisem os 8 requisitos na ordem que eu trago aqui no slide. Vocês também não vão ler isso na doutrina, mas se fizer noutra ordem, costuma dar errado. Eu, infelizmente, não vou ter tempo de exemplificar aqui por que vai dar errado, mas se alguém quiser depois tentar, eu posso conversar sobre isso lá no fórum, na plataforma Moodle. Eu vou aqui apenas seguir a ordem que eu sugiro como mais segura, que é essa que consta aqui no nosso roteiro, no nosso slide. Vamos à regra. Artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Ótimo. O legislador de 2015 expressamente fixou os 8 requisitos que nós já trabalhávamos historicamente, agora com uma técnica aprimorada, né? E nós vamos trabalhar, então, 8 requisitos. Nós temos uma primeira conclusão que eu quero que vocês também anotem. Gente, isso é importante vocês anotarem essas estratégias, porque, como eu disse, são situações práticas que muitas vezes a doutrina não traz. Se nós pudermos, em qualquer caso, perceber a confluência de todos os 8 requisitos, a conclusão óbvia, pois vocês já estão acostumados a isso, desde a unidade 2, a conclusão óbvia é de que aquela relação de trabalho é caracterizada como emprego doméstico. Simples. Mas a ausência de requisito, qualquer deles, não segue a mesma lógica que nós aplicamos no âmbito seletista. Dependendo do requisito faltante, nós teremos uma consequência específica. Não dá para generalizar o resultado técnico-jurídico na ausência de requisito. Então, por isso que nós vamos passo a passo. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração, alguma análise que vocês quiserem fazer, antecipar algum conteúdo conclusivo, vocês podem sempre ficar à vontade para usar o microfone. Bom, vamos aos 8 requisitos. O primeiro deles, aliás, os 3 primeiros requisitos,
a doutrina chama de requisitos especiais. O primeiro deles é o que historicamente, como vimos ontem, fixou a distinção entre seletistas e domésticos. E ainda fixa a distinção contratual entre seletistas e domésticos. Ainda que nós não tenhamos uma diferença de direitos tão substancial, nós temos, como já vimos ontem, uma diferença contratual. Então, o primeiro requisito é a finalidade não econômica dos serviços. O que isso quer dizer? Quer dizer que para que haja trabalho doméstico e, consequentemente, emprego doméstico, a exploração do trabalho não pode ter como objetivo ganhos econômicos. Vejam que nós não vamos definir doméstico por aquilo que faz o trabalhador, pela tarefa do trabalhador. Pode ser doméstico qualquer trabalhador. Enfermeiro, minha compreensão, tá, gente? Há controvérsias. Pedreiro, e alguém lá atrás perguntou sobre o pedreiro. Caseiro de sítio. Pode ser a pessoa da limpeza da casa. Nós não vamos vincular a análise às tarefas desempenhadas. Não vamos. O que nós vamos buscar é o seguinte no primeiro requisito. O trabalho é explorado economicamente? O trabalho daquela pessoa, daquele caseiro, o trabalho do fulano, gera ganhos econômicos para o contratante? Ou só gera gastos? Se gera ganhos econômicos para o contratante, nós vamos afastar a aplicação da Lei Complementar 150. Vamos pensar noutra possibilidade. Então, nos 4 que nós listamos, eu já afasto o primeiro caseiro, porque ele limpa um sítio que vai ser alugado, então ele se insere numa atividade econômica de locação de imóveis. E eu vou excluir o segundo caseiro, porque ele trabalha em um sítio que produz alimentos para a venda. Então, esses 2 eu já excluo. Eles não são domésticos. Por enquanto, vou fazer só isso. Não são domésticos. Bom, vamos imaginar um exemplo clássico. Em uma casa, uma família que reside, e uma trabalhadora que de segunda a sábado limpa, lava, passa, cozinha, cuida das crianças. No sábado, essa família abre o portão, na sexta e no sábado e no domingo, a família abre o portão da garagem e transforma a garagem num espetinho, num boteco, que vende espetinho, cerveja, refrigerante. E a trabalhadora limpa, prepara os espetinhos, cuida da cerveja para que ela esteja gelada, atua, participa daquela atividade. Pergunto, em relação a essa trabalhadora, eu posso aplicar o disposto na Lei Complementar 150? Não posso. Porque aquela trabalhadora se insere em atividade econômica. A comadre na República. A República sempre tem festa paga. Na República sempre tem festa paga. E, obviamente, a comadre limpa antes, limpa depois, no mínimo. Quando não faz, o tira-gosto. Mesmo porque o tira-gosto de rock não é nada muito sofisticado, né? Convenhamos. Qualquer pessoa, sem maiores habilidades, pode fazê-lo. Então, imaginemos essa situação. Não posso dizer que seja doméstica. Porque, afinal, porque aquela trabalhadora se insere em um contexto econômico.
Portanto, para que nós tenhamos trabalho doméstico, o trabalhador não pode ser explorado com objetivos econômicos. Esse é o requisito primeiro, especial e tende a ser o mais relevante na prática. Segundo, que a prestação seja dirigida a uma pessoa ou a uma família. Consequentemente, pessoa jurídica não contrata trabalho doméstico. Não importa o que é que o trabalhador vai desempenhar na pessoa jurídica, na sociedade empresária, no ente despersonificado. Se não é pessoa natural, se não é família, e aí a jurisprudência estende para a República de Estudantes. Se não é isso, não é doméstico. Vamos imaginar que uma faxineira faça a limpeza em um escritório de contabilidade. Ora, essa faxineira não é doméstica. Por quê? Ela presta serviços para uma contabilidade, que não é nem pessoa física nem família, é uma sociedade empresária, prestadora de serviços, o que seja. Se for muitíssimo excepcional, Diego, aconteceu uma vez só, no ano, a gente vai usar aquela expressão, né, comum no direito, que o direito não cuida do mínimo. Então, se foi algo assim absolutamente extraordinário, excepcional, incomum, aconteceu uma vez só, não vai haver a descaracterização da finalidade econômica. Em razão da expressão, né, do princípio, podemos dizer assim, de que o direito não cuida do mínimo. Agora, tem que ter cuidado, né, com o julgador, com o juiz que vai avaliar esse mínimo, se ele é mínimo mesmo. Então, o risco existe. Então, pessoa jurídica não contrata doméstico. Condomínio não contrata doméstico. Mas a gente costuma ver, né? A trabalhadora que faz a faxina do condomínio, da área comum, que limpa lá o elevador, a escada, a portaria, cuida do jardim ali do prédio. Não é incomum que, ilegalmente, o condomínio dê a essa pessoa um tratamento de emprego doméstico. Por quê? Não pode ser. Porque condomínio não é pessoa física e nem família. Terceiro, âmbito residencial da prestação laborativa. Ora, se o emprego é doméstico, ele tem que ser desenvolvido em casa, em sítio, em fazenda. Tem que ter como referência a casa, o sítio ou fazenda. Referência. Algumas tarefas do doméstico, sem perda dessa qualidade, podem ser desenvolvidas na rua. Vou falar de República daqui a pouco novamente, Isabela. Algumas tarefas podem ser desenvolvidas na rua. Motorista particular. Ora, o motorista particular desenvolve tarefa na rua, dirigindo para a pessoa física ou para a família. Nem por isso deixa de ser doméstico. Um trabalhador que faz tarefas externas, compra comida, faz serviço de banco para a família, sem finalidade econômica, essa pessoa trabalha na rua, mas é doméstica, porque ela tem como referência de ordens a casa. É lá que ela concentra o trabalho e recebe suas ordens. É a ela residência que ele se reporta. Vamos ver, então, a República de Estudantes novamente, Isabela. Primeiro, ela não pode ter finalidade econômica. Se a República faz festa paga para custear a cota parte dos alunos, ela se insere em uma atividade econômica. Ah, mas não tem alvará, não tem CNPJ, não importa.
Isso é um problema de direito público que nós não vamos nem ver. Se a República se insere num contexto econômico e conta com o trabalho da comadre nesse contexto econômico, essa República não é empregadora doméstica. Ela não pode usar o trabalho da comadre no contexto econômico dela. Agora, se a República não faz festa paga, se não aluga quarto no Airbnb, né? Porque também agora a gente tem essa novidade. Né? Se a República aluga quarto, a comadre não é doméstica. Né? Porque a República se insere em uma finalidade econômica e, consequentemente, afasta o primeiro requisito. Nós vamos concluir daqui a pouco o que será essa avença. As galinhas da Angola hoje estão iradas. Bom, Letícia, eu ainda não falei de subordinação, tá? Nós vamos definir como autônomo ou subordinado como último requisito. Vamos chegar lá, Ítalo. Então, vamos retomar aqui. Na República, a prestação, nos termos da lei, deve ser feita à pessoa ou à família. Está escrito na lei, pessoa ou família. A jurisprudência estendeu a possibilidade de que repúblicas de estudantes se equiparem à família para efeito do segundo requisito. Do segundo requisito. A república de estudantes se equipara à família para efeitos do segundo requisito. Terceiro, que o trabalho se dê em casa. E aí, ok, para a república de estudantes também. O problema da república, ele ficará normalmente na finalidade não econômica. Respondendo ao Ítalo, necessariamente o empregador doméstico, para que haja vínculo empregatício doméstico, será ou pessoa física, ou família, ou república de estudantes que não tenha CNPJ. Porque é outra coisa que acontece em Ouro Preto, né? Há repúblicas de estudantes que têm CNPJ. Então, essas estão fora por ausência do segundo requisito. Independentemente do primeiro. Elas não empregam domésticos em razão do segundo requisito. O empregado doméstico, obviamente, tem que ser pessoa física. Nós vamos ver aqui, quinto requisito. Tá, Ítalo? Daqui a pouco, quinto requisito. O empregado doméstico será sempre pessoa física. E o empregador doméstico será ou pessoa física, ou família, ou república de estudantes sem CNPJ. Respondido até aqui, pessoal? Muito bem. Lá no NAJOP, que vocês conhecem, nós temos uma atuação de consultoria para repúblicas de estudantes em matéria trabalhista. E aí, se a sua república ou do seu conhecido tem alguma dúvida em relação a esse assunto de hoje, vocês podem comparecer ao NAJOP virtualmente por enquanto, presencialmente depois. Bom, os requisitos especiais, como a denominação indica, são os distintivos. São os que qualificam o emprego, ou melhor, o trabalho, por enquanto, o trabalho como doméstico. Então, vamos a algumas conclusões. Anotem. A presença dos 3 requisitos especiais qualifica o trabalho como doméstico e exclui automaticamente a possibilidade de haver vínculo seletista e de haver vínculo rural. Então tá. A presença dos 3 especiais na realidade fática permite reconhecer trabalho doméstico. Não estou dizendo ainda de emprego doméstico. Reconhecer trabalho doméstico. 2,
afastar a possibilidade de incidência da CLT e da Lei de Emprego Rural. A ausência de qualquer requisito especial me faz rever aquela relação no âmbito do emprego rural, que é o que nós vamos fazer amanhã. Então, faltou o requisito finalidade não econômica. Eu fecho a Lei Complementar 150, não vou mais tratar dela, e vou abrir a Lei 5889 de 73, que trata do emprego rural, que nós vamos ver amanhã. A ausência de requisito especial, qualquer um, me impõe afastar a possibilidade da incidência da Lei Complementar 150. A ausência de requisito especial me permite concluir que não há trabalho doméstico. Se não há trabalho doméstico, consequentemente, não há emprego doméstico. Certo, gente? Agora, a presença dos três requisitos, concomitantemente, obviamente, me permite seguir na análise dos próximos 5 requisitos. Compreendido até aqui, gente? Tem alguma pergunta com relação aos requisitos especiais? Com relação a esse assunto, eu vou depois reafirmar, mas eu indico pesquisa jurisprudencial no TRT aqui de Minas, no site do TRT, façam pesquisa no site do tribunal, e que vocês façam os exercícios. Primeiro, os da plataforma Moodle, e depois os exercícios que estão no meu site. direitodotrabalhoessencial.com.br. Beleza. Se, e somente se, eu afirmei os 3 requisitos especiais, todos os 3, somente se eu fiz isso, eu estou autorizado a analisar o 4º requisito, que é o requisito continuidade, que em 2015 se tornou claro e objetivo, que diz a lei, mais de 2 dias por semana. Então vejam, e é aqui o grande erro de muitos alunos. Continuidade não se confunde com não eventualidade. Muitos alunos e muitos profissionais também, já vi várias vezes. Continuidade não se confunde com não eventualidade. O requisito continuidade, ele é o mais simples de todos. Vou contar. Vamos contar aqui nos nossos exemplos. Bom, eu já excluí o primeiro exemplo, porque tem finalidade econômica dos serviços. Vamos voltar lá nos 4 exemplos dos caseiros, gente. Excluí o primeiro, porque tem finalidade econômica dos serviços. Então, não vou cuidar dele aqui mais. Excluí o primeiro porque o sítio é alugado. Sítio alugado tem finalidade econômica no serviço daquele caseiro. Excluí o segundo caseiro porque ele trabalha no plantio, na colheita, na venda desses legumes, verduras, frutas lá na feira. Então, para mim, ele está fora. Terceiro, aqui sim, eu não excluí, porque o terceiro caseiro, ele não se insere em atividade econômica. Ele trabalha para uma família, no sítio da família. Então, para o terceiro caseiro, eu afirmo todos os requisitos especiais. Vamos ver a continuidade. Eu disse que ele trabalha de segunda a sexta-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ótimo, ele trabalha 5 dias. Ele trabalha mais de 2 dias por semana. Então, o trabalho dele é contínuo. Simples desse jeito. Vamos ver o quarto caseiro. Ele trabalha sem finalidade econômica, porque ele cozinha, faz churrasco, serve. É um garçom caseiro, né? Então, a festa não é paga, não tem finalidade econômica. Ele serve a família e os amigos da família, mas ele trabalha para a família no sítio que é âmbito residencial.
Mas ele só trabalha sábado e domingo. Então, ele não trabalha mais de 2 dias. Vejam que aqui eu tenho uma conclusão importantíssima. Importantíssima. Qual é o resultado dessa minha análise? Ele soma 3 especiais. O quarto caseiro, do meu exemplo, soma 3 requisitos especiais. Então, ele é trabalhador doméstico. Certo, gente? Mas não soma o quarto requisito, continuidade. Então, ele é um trabalhador doméstico descontínuo. Como é que o mercado chama o trabalhador doméstico descontinuado? Alguém se arrisca? Vamos, gente. Isso, Diego. O mercado chama de diarista. Muito bem. Então, nós já reconhecemos uma figura jurídica nova aqui. Né? Quem é o diarista? É o trabalhador doméstico que preenche os requisitos especiais, mas lhe falta o requisito continuidade. Então, ele é um trabalhador doméstico sem vínculo empregatício. Sem vínculo empregatício e sem nenhum único direito trabalhista. Nenhum. Para o diarista, por não ser empregado, vale o combinado. Aqui, a lei de mercado pura e simples. Lei de mercado pura e simples. Quanto menor o número de desempregados no país, menor o número de desempregados no país, maior o valor da diária. Vocês devem se lembrar de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, né? 2013. Quanto é que custava a diária em Ouro Preto? Menos de R$100 não era. Quanto maior o número de desempregados, menor o valor da diária. Mas isso é problema de mercado, não é problema do direito. Por que não é problema do direito? Porque a lei não vai valer, não vai incidir no trabalho doméstico descontinuado. Assim escolheu o legislador. Diarista não tem direitos. Agora vejam, gente, a lei é muito clara e objetiva. Mais de 2 dias por semana. A lei não trata de horas. Isso quer dizer que o diarista pode trabalhar 48 horas numa semana. 48. Desde que essas 48 horas fiquem restritas a 2 dias. Ah, mas não é justo. Bom, não é mesmo, não. Né? Se eu for pensar que o seletista trabalha no máximo 44 horas e que o empregado doméstico trabalha no máximo 44 horas, o diarista pode trabalhar 48? Pode. Desde que restritas em 2 dias. Então não venham com essa ideia que muita gente vem, gente. Ah, mas eu vou contar quantas horas o diarista trabalhou. Não vai contar quantas horas o diarista trabalhou. Não vai contar. Porque a lei disse dias. Poderia ter dito horas? Poderia. Evandro, pode ser. É um direito para mim, sim. É uma proteção que o Estado faz ao patrão. Sim, não deixa de ser, né? Porque é um trabalhador. Economicamente é muito significativo esse mercado, né, dos diaristas, mas foi uma escolha histórica, desde sempre, do legislador não contemplar direitos dos diaristas. Entendida aqui a continuidade, gente, é muito simples, tá? Dias. 1 dia na semana, diarista. 2 dias na semana, diarista. 3 dias na semana está presente o requisito. Agora, por favor, gente, não dá para inverter a ordem da análise. Primeiro, eu reafirmo, ou analiso, ou percebo os 3 requisitos especiais.
Se eu inverter a análise, dá errado. Então acreditem em mim e anotem aí. Somente se eu afirmar requisitos especiais, todos, é que eu estou autorizado a analisar continuidade. Ausente requisito especial, eu nem trato de continuidade. Certo, gente? Agora, o exercício, a resolução de questões, é que vai permitir vocês ter as conclusões práticas. Quanto aos requisitos gerais, nós não temos nenhum problema com relação a eles, porque são os mesmos, ou melhor, tem o mesmo contorno jurídico daqueles que nós já vimos na unidade 2. Obviamente, para ser empregado doméstico, o trabalhador doméstico tem que ser pessoa física. Eu ainda não vi pejotização em âmbito doméstico, porque fica mais caro, né? Tudo que fica mais caro não é feito pelo patrão. Segunda pessoalidade. Para ser empregado doméstico, o trabalhador doméstico que trabalha mais de 2 dias por semana deve fazê-lo de modo pessoal. Vejam que eu estou seguindo a ordem, tá, gente? Terceiro, para que seja empregado doméstico, o trabalhador que preencheu os requisitos especiais e trabalha mais de 2 vezes por semana deve ter uma relação onerosa. Até aí, beleza. Cuidado aqui, na prática, com a figura do agregado da família. Essa figura já foi mais comum e ainda existe, mas ela foi muito comum até o final do século passado. O que acontecia? No interior do estado, no interior do país, nós não tínhamos boas escolas escolas públicas, em todos os âmbitos formativos, né? E o que acontecia? Normalmente a menina saía do interior para vir estudar na cidade grande, porque na cidade dela ela não tinha futuro na escola. E aí uma família conhecida, de amigos, né, da cidade, fala, não, pode mandar sua filha para cá, ela vai estudar numa boa escola daqui, e quando ela não estiver na escola, ela, aspas, ajuda aqui em casa. Essa situação, quando chega na Justiça do Trabalho, tende a ser das piores situações fáticas que um advogado e um juiz podem enfrentar. Porque medir onerosidade nessa relação, às vezes, é uma complicação gigantesca, assim como medir subordinação. Por quê? Nós vamos ter que entrar no mérito do motivo que ensejou aquela menina, né, aquela jovem, a vir estudar e morar com aquela família. Onerosidade objetiva há, porque a família dá casa, alimentação, roupa, material escolar. Resta saber se o objetivo foi contraprestativo. Trabalhar em troca de morar. Eu, como tenho uma postura pró-trabalhador, eu costumo sugerir algo meio drástico em processos assim, sabe? Porque eu sugiro que quando voltarmos às audiências presenciais, que vocês assistam às audiências lá na Justiça. O que a família, ré, no processo, vai dizer? Tratei essa moça como filha. Tudo que dava para as minhas meninas, dava para ela. Tinha tudo lá em casa. E agora me paga, me agradece com um processo.
diz, né, o dono da casa, a dona da casa. Para mim, era como se fosse filho, era como se fosse da família. Eu costumava resolver isso com uma pergunta muito simples. Vai herdar? Bom, se é da família, se é filho, vai herdar, né? Agora, se não vai herdar, não é, né? Para mim era simples desse jeito, mas não costuma ser tão simples. Então, nós vamos ter que medir, em alguns casos, a onerosidade. Poucos casos, tá, gente? Hoje em dia, isso é menos frequente. Mas, ainda assim, vamos ter que analisar a onerosidade em todos os casos. A mesma coisa com subordinação. É lógico que, se não houver subordinação, nós teremos trabalhador doméstico autônomo. É possível? É possível. É comum? Não. Não é comum. Por que não é comum? Porque é muito difícil tirar a subordinação do trabalho doméstico. Porque, afinal de contas, ele é prestado dentro de casa. E dentro de casa, o normal é o que o dono da casa, a dona de casa, dê a ordem, fixe a regra. É possível, e aí alguém perguntou, é possível que haja trabalho doméstico contínuo e autônomo. É possível? Legalmente é possível. É comum? Não, não é comum. Por isso é que nós temos que analisar também os requisitos gerais. Lembrando que é proibida a contratação de menores de 18 anos no trabalho doméstico, diferentemente do que acontece no âmbito seletista. No âmbito seletista, é proibido o trabalho do menor de 14 anos e do menor de 16, a não ser se for aprendiz. No âmbito doméstico, por força da Convenção 182 da OIT, trata-se, portanto, de um padrão internacional de proteção, é proibido o trabalho doméstico do menor de 18 anos. Muito bem. Repassando, gente, para abrir para perguntas e considerações. Eu vou seguir a ordem que está aqui. Primeiro, analiso uma única situação fática, sem preconceitos relativos às tarefas, tá, gente? Pode ser uma enfermeira formada com mestrado, pode ser um motorista, pode ser fisioterapeuta, pode ser professor. Na minha compreensão, há controvérsias. Vamos lembrar, pode ser um pedreiro, e aí vou retomar uma pergunta do início da unidade 2 para trabalhar aqui agora o pedreiro. Pode ser um pedreiro, na minha compreensão, tá, gente? Por quê? Eu vou analisar se tem finalidade econômica ou não, e não a tarefa. A tarefa não me importa. Me importa a inserção. Ele se insere num contexto econômico ou não. O pedreiro que reforma a minha casa, eu não sou construtora. Eu não alugo quartos em casa via Airbnb ou similares. Eu não tenho ganhos econômicos na minha casa. E ele faz a reforma da minha casa. Então, finalidade não econômica. Esse pedreiro vai prestar os serviços para mim. Segundo requisito. Terceiro, vai trabalhar na minha casa, reformando. Logo, ele é trabalhador doméstico por preencher requisitos especiais. No caso do pedreiro, há controvérsias, tá, gente? Há uma teoria que defende que qualquer acréscimo que se faz na casa gera frutos econômicos. Consequentemente, a finalidade dos serviços é econômica. Discordo, porque se for assim, o jardineiro, o que limpa a piscina, a simples limpeza valoriza a casa. Então, com todo respeito àqueles que defendem essa tese, não me parece sustentável. Mas, então vamos seguir. Com o caseiro, desculpe, com o pedreiro, não conta para ele que ele é doméstico, não, que ele tem preconceito, tá? Se você falar com o pedreiro que ele é doméstico, ele não trabalha para você, não.
por puro preconceito. Generalizando, tá, gente? Com os riscos das generalizações. Então, o pedreiro preencheu os 3 primeiros. Continuidade, beleza, ele trabalha de segunda a sexta. Como pessoa física, de modo pessoal, vai receber uma grana, porque pedreiro custa caro, e vai estar subordinado a mim. Logo, na reforma da minha casa, o pedreiro é doméstico. Há controvérsia. Tá? A jurisprudência mineira, inclusive, é majoritariamente contra a minha compreensão. Boa pergunta, Luiz Felipe. Excelente até. O âmbito doméstico da prestação, o âmbito residencial da prestação laborativa, que é o terceiro requisito especial, é residência do contratante, tá, gente? E não residência do contratado. O trabalho doméstico se dá na casa da família que contrata. Então, não tem vinculação com home office. A não ser que haja um caso especialíssimo que eu não consigo aqui vislumbrar. Pode ser, por exemplo, um trabalhador, professor, que ensina as crianças, exato, professora particular que ensina as crianças virtualmente. Aí pode ser. Aí pode ser agora, né, na pandemia. A gente não tem jurisprudência sobre isso, não. Mas pode ser. Pode ser na pandemia, por quê? Porque ela estará prestando os seus serviços tendo como referência a residência da família das crianças. Porque as crianças estão lá. A ferramenta é virtual. Então, o que nós vamos analisar é o seguinte, gente, como âmbito residencial da prestação laborativa, que o serviço seja destinado à casa do contratante. E essa pergunta me permite diferenciar, e faremos isso depois, trabalho seletista em domicílio de trabalho doméstico. Trabalho doméstico é prestado na residência da pessoa que contrata. Ainda que virtualmente, mas é prestado na residência, ou tendo como referência de prestação a casa da família que contrata. Emprego seletista em domicílio é aquele que o trabalhador presta na casa dele. E os dois não se confundem. Respondido, gente? Eu agradeço muito a pergunta, porque essa distinção é muito relevante. Âmbito residencial de quem contrata, e não de quem trabalha. Beleza, Luiz Felipe? Ótimo. Bom, então o que eu indico a vocês agora? Que vocês pesquisem jurisprudência no site do tribunal. No site do Tribunal de Minas, trt3.jus.br. Digita lá, caseiro de sítio, ou pedreiro, reforma, residência, ou motorista particular, ou diarista. Pesquise e leia os acórdãos. Feito isso, façam os exercícios. Primeiro, os da plataforma Moodle. Depois, os exercícios que estão no meu site. Dúvidas, considerações, senhoras, senhores? Eu vejo vocês, então, daqui a pouco, lá na plataforma Moodle. E em relação a esse ponto específico, se vocês não fizerem muitos exercícios, as chances de erro nas nossas provas, no exame de ordem e na vida profissional, elas aumentam. Então, nesse ponto específico, eu recomendo fortemente a realização de exercícios.
mais do que em qualquer outro conteúdo da nossa disciplina. Esse ponto, emprego doméstico, ele exige exercícios. Certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Nós nos vemos amanhã de manhã e eu estou hoje na plataforma Moodle à disposição de vocês. Então, até mais.